Oi, maravilhosas! Como que vocês estão? Estamos aqui no último episódio dessa primeira temporada do Bloom Talks, uma série de conversas que não tivemos. Eu sou a Beatriz Lima, sou nutricionista, sou especializada em saúde da mulher, fertilidade e gestação. E para fechar assim, com grande chave de ouro, estamos com uma convidada que ela é influenciadora digital. Ela fala muito sobre autoestima, sobre a história dela com a autoestima. Eu pude acompanhar de perto, né, quando tudo aconteceu com ela, e falei pra ela, você precisa falar disso, mais mulheres precisam te ouvir, e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E Bia! Obrigada pelo convite, Bia. Um prazer estar aqui com você. Prazer Minha xará. meu. Sim, somos charás. Somos Pra xarás. quem não me conhece, eu sou a Beatriz Curtarello. Eu sou influenciadora digital e agora o meu mundo é sobre cabelo, porque eu tive um corte químico no começo do ano, que foi que começou toda a minha trajetória a partir de agora. Sim, não, porque você já é influenciadora há um bom tempo, né, amiga? Tem vídeos seu muito novinha lá, né? Novinho. Faz uns 4 anos que eu trabalho com isso mesmo. Mas legal. agora, cada ano você vai evoluindo e agora eu comecei a falar sobre cabelo por conta de tudo que aconteceu comigo. E tá arrasando. Ah, Tá arrasando muito. Amiga, antes de começar, né? O que aconteceu na sua vida que te trouxe a ser a Beatriz de hoje? Foi um corte químico no meu cabelo, você acredita? Uhum. Porque eu sou loira naturalmente, mas como a maioria das loiras natural vai escurecendo conforme o tempo, e eu queria ficar loira platinada de novo. E aí eu fiz o primeiro loiro, deu tudo certo, meu cabelo ficou impecável. E eu não falava sobre cabelo na internet, eu falava sobre maquiagem, os desafios de maquiagem, tudo. E aí quando eu fui retocar minha raiz, que eu decidi fazer uma global, me deu o corte químico e o meu cabelo, que era aqui, ficou todinho quebrado. Tinha cabelo aqui, cabelo no ombro, e eu me vi totalmente perdida. Foi assim, de eu me olhar no espelho e falar... E agora? O que eu faço? Quem sou eu, né? Quem sou eu? E foi aos poucos, porque eu não percebi de imediato que eu tive um corte químico. Depois de algumas semanas eu fui percebendo, nossa, tô com o cabelinho nascendo, tô com os cabelinhos pequenininhos, o que tá acontecendo? E aí, depois de quase um mês, que foi em janeiro deste ano, eu percebi, caraca... Foi um corte químico, né? Nossa, parece que faz mais tempo. Assim, eu olhando de fora, parece que faz mais tempo, eu né? Eu vivi, acho que 5 anos em um ano só. Viveu, amiga? Foi muito Eu tudo. Acompanhei muito. Eu te acompanho, né, nas redes sociais, então... Mas realmente parece que faz mais tempo. E aí, você trabalha com a sua imagem, né? Foi. E aí, como que foi pra você lidar com isso e saber que você... né, trabalha com a sua imagem e precisa, né, estar bem, Sim, né? E é uma coisa que as pessoas reparam na internet, né? O que mais reparam na internet é sobre o visual físico. Então, eu fiquei bem nervosa, porque como eu falava ainda mais de maquiagem, dá um nervoso porque você tem que ter ali o look final, por mais que você prenda, faça tudo, você tem que estar ali apresentável. E eu, sendo bem sincera... Como foi uma coisa muito nova, eu não sabia muito o que estava acontecendo. Então eu sabia que estava feio, que estava horrível. Eu lembro que eu passei o Natal e o Ano Novo reclamando demais. Eu passei de rabo de cavalo, pra você ter noção. E foi horrível. Eu meio que parei de aparecer na internet. Eu fui postando com menos frequência. Eu tentava fazer penteado pra disfarçar, mas era muito aqui na frente, né? Então não dá pra disfarçar muita coisa. Sim. E eu vendo os seus vídeos, né? Eu sempre vi muita verdade, sabe? Muita autenticidade, né? E eu lembro quando você começou a falar disso, né? Do corte químico. E eu falei... Ela tá sendo muito corajosa de se abrir e mostrar a vulnerabilidade, né? Porque é difícil a gente ver isso na internet, né? Geralmente as pessoas contam depois, né? Sim. Tipo assim, depois que já aconteceu, né? Não, você tava vivendo tipo assim, tava acontecendo na vida real e na internet. No mesmo dia. E como que foi, assim, o que fez você parar e pensar, por que não começar a falar sobre isso? Olha, acho que foi muito mais algo de dentro, pessoal, do que algo
pensado de marketing, tudo. Porque eu sou uma menina muito vaidosa, sempre. Sou leonina, pra quem queira saber. Quando eu conheci a Bia era assim, a Barbie. Eu lembro que você tava... Eu lembro até hoje que você tava toda linda, maquiada. Eu nem passei maquiagem pra ir no evento. Cara. Não, eu não passei pra ir, porque eu falei assim, eu vou chorar. Então pra quê? Então assim, eu tava com a cara lá desse tamanho de ter acordado cedo. E eu lembro que... Sério, eu lembro até hoje, a primeira... Eu olhei assim, eu falei, gente, no primeiro dia ou no segundo? Não, quando eu te vi de vista. Não entendi. Porque no evento que a gente foi, não tava muito cheio, lembra? Não tava. E então, eu lembro que eu te vi e eu falei, gente, que menina bonita. Não, juro, eu tô falando de coração. Eu falei, que menina bonita. Tipo assim, ela tá toda arrumada, que mulher de presença. E eu lá assim, ó, com a cara. E você falando isso e eu pensando, nossa, eu tô horrível. Eu não tô nada aqui com o ambiente, eu devia estar mais arrumada. O que as pessoas vão achar de mim? Eu era assim. Mas a gente se coloca sempre se martiriza. Como a pior coisa, né? Exato. Tipo assim, é que você tava de maquiagem, mas eu tipo assim, nossa, eu aqui de cara lavada, né? Mas teve um porquê de eu ir de cara lavada. Total. Eu não queria, eu sabia que eu ia chorar, então assim, eu falei, chorei nem vou. horrores Então, também. exato. Eu falei, então, mas... Então, tipo... Daquela menina que eu vi, né, depois te seguindo e tudo mais. Aí veio a série, né, de corte químico. Sim. E eu, como eu tava comentando, eu sou muito vaidosa. E eu nunca apareci na internet sem maquiagem. Eu sempre ia pra escola com muita maquiagem. E quando aconteceu o corte químico, eu falei, eu não vou esconder. Eu vou tentar, porque eu sempre vi que você tem que ser sempre o mais natural possível na vida, que é aí que as pessoas vão se conectar. Sim. E eu tentava sempre imitar alguém. Então eu quero imitar fulana porque a fulana faz sucesso. Eu quero imitar não sei o que lá. Se a fulana deu certo, por que comigo não? Exatamente. E eu falei, não, vamos real, 100% o que tá acontecendo comigo. Então, eu peguei o celular, gravei num estilo filminho, que eu sou apaixonada por anos 2000. Eu amo os filmes de romance dos anos 2000. Falei, então por que não misturar essa estética com a minha vida natural agora? Então eu peguei o celular, levantei, acordei e gravei do jeito que eu tava. Eu não passei maquiagem, não penteei o cabelo e eu só fui. E aí eu contei, dia 1 do recomeço. Não. Do recomeço? Do recomeço não. É o outro. É o dia 1 do... Recuperando o meu cabelo do corte químico, que eu já fiz tantas sagas que eu até... Sim, teve muitas coisas, não. Eu até confundo. Mas foi aí que eu sentei e gravei meu primeiro dia 1, recuperando o meu cabelo do corte químico. E foi um bordão que, tipo assim, fica na cabeça. Fica. Eu peguei me falando, tipo, né? Todo o seu final de vídeo, né? Sim. E eu contei ali que eu tinha sofrido um corte químico, que eu tava me sentindo horrorosa e que eu não sabia o que fazer. E na hora que eu postei, o meu perfil, ele tava bem flopado, tudo. E na hora que eu postei, viralizou. Amiga, eu lembro que quando eu comecei a te seguir, você tinha, acho que 5 mil seguidores? 3 mil, amiga. 3 mil? 3 mil. Então, e hoje você tá com quanto? 22. Mas assim, eu vi o seu crescimento, assim, de perto, sabe? Do Instagram, foi né? Foi algo surreal. Eu ganhava 1000 seguidores por dia. Nossa, eu lembro muito mesmo de, tipo, olhar e falar... Nossa, tipo, às vezes eu entrava no seu perfil pra ver o vídeo, Sim. eu via que você postava, eu não conseguia ver na hora, então eu falava, não, vou entrar depois. E toda vez tava um número maior, e eu, tipo, caramba, o que tá acontecendo? Exato. Eu ficava assim, de verdade. Porque eu postei o meu primeiro vídeo no finalzinho de janeiro, se eu não me engano. E dia 3 de fevereiro eu já tinha batido 10 mil. Foi em questão de uma semana. 10 mil seguidores. Isso no Instagram, no TikTok Instagram, foi... No TikTok também. No TikTok eu já tinha mais seguidores, eu acho que eu tinha 300 mil. Agora eu tô acho, com 325 também. Eu ganhei mais seguidores no Instagram. Mas mais visualizações no TikTok. Sim, porque no TikTok as pessoas não seguem muito, né? E o TikTok acaba entregando mais, né? Entrega mais. E quando eu postei, eu vi que muitas meninas estavam se identificando comigo, falando, eu tô passando exatamente por isso. Olha, ou eu já passei por isso, faz isso que vai dar certo. E eu via muitos comentários das meninas me ajudando e eu falei, nossa, é desse lado que eu quero estar, sabe? Porque ninguém reclamou que meu cabelo tava feio, ninguém reclamou que eu tava sem maquiagem, ninguém reclamou das minhas espinhas ou... nada. Eu fui 100% eu e fluiu. E deu certo. Sim. E aí veio um episódio, 2, 3, 4, 5. E virou uma saga. E virou
muitos episódios. Ai, sim. Ai, eu amo acompanhar todos. E uma coisa que eu venho Uma coisa que eu venho aprendendo é que, assim, quanto mais vulnerável você se mostra... E, tipo assim, não é o vulnerável de expor tudo da sua vida. Exato. Não é isso. Mas, assim, quanto mais vulnerável, mais verdadeira você é, tipo, a sua essência, as coisas dão mais certo. Não. Tipo assim, as coisas vão pra um caminho. Eu tô vendo isso, tipo, na minha vida, sabe? De, tipo, por muito tempo eu ficava... Não, isso não é coisa de uma mulher adulta querer, sabe? Eu sempre quis estar num padrão que eu via que dava certo nas outras pessoas, né? Mas em mim não dava. E quando eu falei assim, não, eu vou começar a fazer as coisas do meu jeito, sabe? Da forma que eu sonhei que eu quero. É aí que flui. É aí que flui. Quando você aceita é a palavra, ser você mesma. Exato. Dá certo. É se aceitar. E foi o que tava me travando. Eu sempre tentava fazer vídeos do que outras meninas estavam fazendo e nunca dava certo. E aí eu dei certo no Desafio de Regras, que eu não sei se você acompanhou. E aí eu dei certo de novo no Corte Químico, mas foi porque eu fui 100% vulnerável. Essa foi a palavra. E eu fui indo um vídeo, 2, 3, e eu todos os dias quase eu postava o que eu tava fazendo, o que as pessoas poderiam me ajudar, me aconselhar a fazer. E eu estou nessa até hoje. Sim, não, é muito legal. E eu lembro que eu passei por um processo parecido, muito perto de você, né? Não foi tão drástico, mas eu lembro que eu fiquei um tempo também testando produtos. Então, tipo, às vezes eu parava, Bia, usa tal coisa. Sim, então, tipo assim. Mas eu acho que as pessoas estão buscando mais pessoas que mostram você mesmo, né? Tipo assim, a vulnerabilidade. Claro que assim, ninguém quer abrir internet pra ver coisa ruim. Sim. Ninguém quer ver. Tipo assim, aquela de problemas, eu já tenho os meus. Só que também a gente não quer ver... já tá passado isso da influenciadora ou da pessoa mesmo que tem a vida perfeita. A gente já sabe que ninguém tem, muito né? Mascarado, Muito né? mascarado, exatamente. Então a gente sabe que ninguém tem isso, né? Então Sim. não tem por que seguir. E o legal é que muitas meninas começaram a me acompanhar porque elas queriam saber pra onde que eu ia ir. Ia piorar? Ia melhorar? Eu acho que isso que instigava mais as pessoas a me acompanharem ali. De tipo... Tá, e agora? E no próximo episódio, o que ela vai fazer? E foi isso que deu muito certo. Muito certo, de verdade. E o que eu continuo até hoje, eu sou 100% eu. Apareço sem maquiagem, do nada com maquiagem, vida que segue. Sim, mas também você fez da história com seu namorado, né? Que ficou muito legal. Que ficou muito legal. Muito. E você se encontrou nesse estilo, né? De vídeo. Eu amo. É muito e eu você. sinto que é o meu estilo agora. De verdade, eu me inspirei numa pessoa. Sim. Lá da gringa. Mas não no conteúdo de corte químico, e sim no estilo de formato. Só que aí eu adaptei pra mim e deu muito certo. Eu não vejo ninguém mais na internet fazendo parecido com o que eu faço. Não sei, eu acho muito legal. E todos os vídeos que eu posto nesse estilinho viralizam. Então eu adoro. Não, é incrível. Eu gosto muito dessa vibe dos anos 2000, tudo. E eu acho que conecta as pessoas muito. Conecta. Porque hoje em dia tá todo mundo fazendo vídeos tão elaborados, editados. E não é assim. Não é assim que a vida funciona, né? Exato. Mas antes de você ser influenciadora, né? Você começou bem nova, né? Foi. Como que foi esse começar? Tipo assim, você teve inspirações? Você passou por diversos nichos? Como que foi? Olha, Bia, eu sempre soube que eu queria trabalhar com a internet, porque a Tassi foi a minha maior inspiração. E eu falo mesmo que foi devido a ela. Porque eu era uma criança que eu não tinha ninguém pra brincar, então eu ficava assistindo o YouTube o dia inteiro. E eu encontrei o canal da Tassi e falei... Uau, eu quero fazer isso! E eu sempre gravava. Por mais que meus pais não deixavam eu postar por eu ser uma menina, né? Eu tinha 10, 11 anos. Sim. Eu sempre gravava, deixava ali no meu celularzinho, postava no Facebook, que era só pros amigos privados. E quando eu saí do ensino médio, quase 10 anos depois... os meus pais ficavam na pressão. E aí, Bia, você precisa de uma faculdade? E eu falo... Mas eu não tinha coragem de falar que eu queria trabalhar com a internet, porque os meus pais são de outra realidade, de outra época, e eles não entendem muito sobre isso. E aí eu
não tinha essa voz em mim. Tudo bem que eu era uma menina, Sim. né? E você tava se descobrindo também o que você queria, Sim. né? E eu não tinha esse peito pra falar, não, eu vou fazer isso porque é o que eu quero e ponto final. E aí eu fiz um ano sabático, falei assim, tá, eu vou ficar um ano sem fazer nada pra poder pensar. E aí depois passou esse ano, os meus pais, e aí, Bia? E eu sempre gravando pra internet. Comecei faculdade, comecei a fazer biomedicina, fiz quase 2 anos. E eu falei assim, não, Bia, você tá tentando se esconder, às vezes no sonho de outra pessoa, que é ter uma faculdade, numa vontade de outra pessoa, e não na sua vontade. Faz o que você quer. Aí eu tive coragem, eu falei bem carinhosamente pros meus pais, falei assim, olha, vocês sabem que eu adoro gravar vídeos, e eu quero tentar. Eu já trabalhava por fora antes. Eu falei assim, eu consigo conciliar os dois, então por que não? Sim. Eu sou muito nova, a gente tem muito medo de tentar fazer as coisas por conta do dia de amanhã, mas a gente tem a vida inteira. Se a gente não conseguir agora, a gente consegue depois, e se não conseguir, muda a rota e tá tudo certo. E foi isso que eu falei pros meus pais, e eles falaram, tá bom, dou um voto de confiança. Tá bom, olho piscando. Tá bom. E aí, foi que eu dei esse voto de confiança pra mim mesma. E eu comecei a gravar os vídeos, só que nem eu acreditava, sabia? Eu gravava e falava assim, tá, quem sabe um dia. E aí depois que aconteceu tudo isso do corte químico, agora, pro meio do ano, eu falei, quem sabe um dia não. Hoje é o dia e é isso. E aí que eu comecei a trabalhar com a internet. E foi quando você falou, eu vou ser a Bia, né? Exato. E também de você descobrir quem era a Bia, né? Nesse meio de tudo isso, que também não deve ter sido fácil, né? Não foi. Eu sempre queria muita aprovação das outras pessoas. E foi nesse processo do corte químico, onde as pessoas não tinham mais o que falar. Tipo, seu cabelo tá feio. Eu sei. E eu não me incomodava com isso. Eu sou a minha maior hater. Eu sei. eu tenho peso na consciência, entendeu? Eu sei o que eu fiz. E foi ali que eu comecei a me olhar com mais carinho. Eu falei assim, Bia, para de ser tão rígida com você mesma. As pessoas não estão nem aí. Elas podem falar de você hoje, vai deitar no travesseiro e tá tudo certo. Então, seja você. E tudo isso por conta de um corte químico no meu cabelo. Sim, eu lembro até no começo do ano, né, que a gente tava conversando, né, que você teve um insight de tipo assim, nossa, eu consegui chegar, né, num patamar que eu queria, mas Deus precisou tipo assim, mexer no ponto mais crucial pra você, né? E eu tive esse insight durante a nossa conversa, né? Que eu sempre coloco muito no ponto que eu sempre me importei muito com a opinião das outras pessoas sobre a minha estética. Eu sou muito vaidosa, eu não tenho onde ligar, as pessoas vão achar que eu sou patricinha, mas não sou. E aí Deus falou assim, você gosta de se achar, né? Você gosta de estar sempre bonita, você gosta sempre de se arrumar. Então toma, você vai ficar na sua fase mais feia pros outros ou pra você mesma, pra você aprender o que realmente vale a pena na vida, o que você de verdade, o que importa pra você. Exato. Tudo isso por conta de um cabelo. De um cabelo. E é engraçado, né, que muitas vezes pra gente sair da sua zona de conforto, que por mais que você tava gravando os vídeos, não tava dando certo do jeito que você queria, e você sabia que não era você, se não tivesse acontecido nada, você ia estar ainda. Eu ia estar lá. Ia estar correndo atrás de uma coisa que não era sua. Exatamente. Porque você não tava sendo você, né? E assim, quando você... claro, aconteceu isso do corte químico, né? Mas quando foi que você parou e falou assim, não, eu vou ser eu. Tipo assim, eu vou ser eu, independente do que as pessoas falarem, dando certo ou não, daqui pra frente, eu vou ser assim. Foi com a resposta do público. Porque quando eu postei o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, eu postei com muito medo. Falei assim, meu Deus, eu vou aparecer assim? E aí, o que as pessoas vão achar? E quando eu fiz essa pergunta pra mim, e eu tive as respostas das pessoas, eu me identifico muito com você. Era você que eu precisava achar. Eu tô cansada de ver pessoas falsas na internet. Eu precisava de uma amiga como você. Eu falei, uau,
era isso que eu precisava. Era isso que você precisava e era isso que você queria, né? Era tudo isso, porque o que a gente mais quer é ter amigos. Sim. Virtuais ou não. E hoje as minhas seguidoras são as minhas maiores amigas, porque a gente conversa, eu respondo todo mundo, eu posso passar horas, eu respondo todo mundo. Eu amo conversar no direct, porque é sobre isso. Eu acho que essa conexão é que você consegue criar vínculo com as pessoas e ser natural. Sim. E que eu achei legal também que muitas marcas te conheceram, né? Foi. Hoje você trabalha com muitas marcas legais, né? Muito mesmo. E é uma coisa que eu fico... Uau! Toda vez que eu vou em algum lugar, ou eu gravo alguma publicidade, ou recebo alguma coisa, eu não fico... só mais um. Eu fico... Uau! Eu não sabia que eu ia chegar. Porque sempre foi o meu sonho. E sempre foi o meu sonho. Eu olhava os vídeos da Nina, da Tassi, de todo mundo, e eu ficava... Será que um dia vai ser eu? E agora, quando eu tô vivendo essa fase, é muito legal e eu agradeço todos os dias. E é muito legal também as marcas entrarem em contato, porque eu gravo um outro tipo de vídeo. Eu tento ser o mais natural possível. Eu testo tudo. Antes de eu postar um vídeo, uma publicidade, eu testo. Se não deu certo, eu falo. Se deu muito certo, eu continuo, compra que dá certo. E eu acho que isso atraiu muito as marcas e eu fico muito contente com isso, de verdade. Sim, eu fui muito influenciada por você. Pro bem. Não, pro bem. Você postava... Teve duas coisas muito fortes, que foi uma paleta da Nina, que foi no final do ano passado. E de uma marca de shampoo esse ano. E eu, tipo, eu saí procurando na internet, eu, tipo, cadê, né? E você, tipo, não, a minha não lançou. Aí eu, tipo, mas eu quero. E aí depois eu falei, realmente, tipo, sim, é muito bom. Eu fico muito contente com esse feedback, sim, porque eu fico pensando, eu confio em muitas influenciadoras, eu compro e eu fico feliz quando as outras meninas confiam em mim também. Sim, e também tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso eu tento ser o mais natural possível, até quando é publicidade. Sim, não, com certeza. Porque não é uma coisa... Dinheiro não se brinca, né? Então... Mas eu faço isso com tanto amor e carinho. Pra mim é uma realização de um sonho. Sim. Não, dá pra ver que seus olhos brilham mesmo falando disso. E no meio disso tudo, né? Você fez a saga, né? Do Recuperando o Cabelo. Aí depois vieram outras, né? Como que você pensa, assim, no próximo tema? Ou você só vai gravando o que está acontecendo na sua vida? Como que tá sendo? Olha, confesso que a gente viralizar é bom, mas eu não prezo por isso. E eu sempre fico, e o que vai vir agora? Porque depois do corte químico, eu fiquei muitos meses recuperando meu cabelo. Foi em fevereiro, né? E quando deu em julho, mais ou menos, eu tive um corte térmico, porque eu achei que tava tudo bem. Assim, acabei de passar por um corte químico, então nada mais vai acontecer. Aconteceu. E eu nem sabia que era possível, pra ser bem sincera. O corte térmico é quando você usa muitas fontes de calor e o cabelo quebra. Que nem o corte químico, mas o corte químico por conta de uma química. Sim. E aí foi que eu fiquei mais chateada do que quando aconteceu o corte químico. Porque o corte químico, eu tava com o cabelo loiro, grandão, eu cortei, pintei de moreno, tudo certo. Tá ótimo. Com o corte térmico, não. O que eu vou fazer? Eu já tô com o cabelo curto. E quebrou mais ainda. Eu devo estar com alguns frios aqui. E agora eu tô nessa fase de recuperar o cabelo de novo. E eu penso, o que será que vai vir no ano que vem? Porque eu quero muito voltar com a minha cor natural. Mas eu amo falar sobre cabelo, mas eu acho que os meus perfis vão acabar sendo dia a dia da minha vida. Uma extensão da sua vida, né? Então, tudo o que for acontecendo, eu vou relatando e cada dia é um dia. Eu não planejo, semana que vem eu vou postar isso. Não. Hoje eu vou postar isso e foi. Entendi. Eu não tenho um planejamento tão longo. Acho que pra ser, de novo, bem natural possível. Sim. Mas o ano que vem, não sei. Eu quero muito falar sobre o meu casamento, morar juntos, tudo. Então, já tô esperando o diário da noiva. Tá pronta. Eu vou amar. Dia 1
pro meu casamento, dia 1 da reforma da minha casa. Ai. E o dia 1 vai ser sempre, acho que meu checkmate ali. Sempre uma historinha nova pra contar e eu gosto de conexão. Sim, não. É aí que as pessoas se conectam, né? Vai ser incrível. Uma tenho parte de certeza. cada momento da Cada minha momento, vida. é. Sim. É que você é nova, tem muitas coisas que você quer conquistar ainda, né? Muitas. E quantas, né, influenciadoras, até mesmo as que a gente citou aqui, a Nina e a Tassi, né? Elas sempre mostraram com muita leveza e tranquilidade, né? Tipo, todas essas fases delas, mas em nenhum momento foi aquilo romantizado de que tudo dá Sim. certo, né? Acho que a gente tem que filtrar muito quem que a gente assiste também, quem que a gente usa Com de certeza. inspiração, né? Mas é legal que também lá na frente você vai conseguir ter esses vídeos, né? Olhar e falar assim, nossa, olha a Bia, como que ela pensava, né? Sim, passou por isso. Aham. E uma coisa também que me ajudou muito é não me comparar com as meninas da internet, porque eu sei como funciona. Uhum. Eu sei como que é gravar uma publicidade, Uhum. eu sei o que é por trás. Sim. Então, elas não acordam de maquiagem, tá? Elas se arrumam, Uhum. depois deita da cama, finge que tá acordando. Uhum. Então, isso me ajudou muito a não me comparar com as Uhum. meninas da internet, que era o que eu fazia muito. Acredita? Sim. Não, eu acho que é algo natural e mesmo que você não trabalhe com a internet, você acaba Isso acontece. se comparando, né? A gente pega uma pessoa, assim, nós duas. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Sim. Se eu quero ser 100% igual a Bia, eu nunca vou conseguir. Você vai se E eu frustrar. vou sempre viver frustrada e querendo ser algo que eu não sou, Sim. né? A gente entra muito nisso em padrão estético, né? Uma coisa que eu venho falando em outros episódios é a diferença de você ter uma doença como sobrepeso e obesidade e você almejar um padrão estético, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas são padrões que muitas vezes é inalcançável. Muitas vezes, por exemplo, o meu cabelo, ele é ondulado. Aí eu pego e falo assim, não, porque o meu cabelo tem que ser liso e tudo mais, eu faço tudo pra que eu nunca vou estar Sim. feliz, né? Então, é da gente se olhar e saber, não, eu me inspiro na Bia, né? O que ela fala, o que ela traz, eu posso inserir no meu dia, né? Isso. E eu não quero ser ela. Eu quero me inspirar, né? Exato. E uma coisa muito legal que você falou, que eu tenho certeza que foi tudo decorrente a isso do corte químico, como a minha autoestima ficou muito abalada, eu tive um deslize até na minha alimentação. Uhum. E esse ano foi ao mesmo tempo que foi o melhor ano da minha vida, de conquistas e tudo, a minha estética foi por água abaixo, porque eu engordei 10 quilos desde quando eu tive o corte químico até hoje. E é muita coisa, porque eu sou pequenininha, Sim. magrinha, tudo. Isso foi outra coisa que me abalou muito, me abala ainda, e a gente tenta... Você tá trabalhando com isso, né? Tô. Uhum. Eu acho que o sobrepeso, que eu tô um pouquinho acima do normal, mas nada demais, é tão difícil quanto o cabelo, porque ambos demoram pra ser tratados, pra ser recuperados, voltar ao normal. E é isso que eu tô nessa fase agora, mas eu não compartilho, porque eu acho que é um tópico muito sensível. Sim. Trabalhar com a autoestima do corpo, peso, medidas, eu acho que é algo muito sensível pra internet, então eu acabo não falando nada sobre. Eu comento que eu engordei, eu comento que eu quero emagrecer, mas eu não mostro nada do que eu tô fazendo, porque eu tem que tomar muito cuidado. Às vezes você pode inspirar uma pessoa, às vezes você posta ali sem querer, assim, sem nenhuma pretensão, e a pessoa te copia e dá alguma coisa errada com ela, então eu tenho muito cuidado quando... E temos uma especialista aqui, né? Então eu deixo todo esse assunto pra Bia, porque ela sabe o que falar. É muito importante você trazer isso, que por mais que você faça na boa vontade e na boa ação, você não sabe quem é a outra pessoa que tá te assistindo. Uma coisa é você falar de um shampoo, né? Uma coisa é você falar de um perfume, de uma maquiagem. Claro que o shampoo talvez dê super certo pra você e dê errado pra mim. Pode me dar alergia, mas é diferente. Quando você fala assim da composição corporal, que a outra pessoa come, né? E as pessoas, elas tendem muito a se comparar, né? Então assim, nossa, fulana comeu só isso, eu como esse prato. Então assim, e isso só vai trazendo malefícios, né? Então, até tipo, eu como nutricionista, é muito difícil eu postar foto das minhas refeições, porque as pessoas, elas pegam aquilo como se fosse
tudo, sabe? Então, assim, nossa, se ela tá fazendo, eu tenho que fazer. Não, Sim. né? Eu tenho que ver o que é bom pra você, o que funciona pra você, né? Mas, assim, isso que você trouxe, né? Durante esse período difícil, que foi um período muito bom, mas foi um período de muita aprendizagem pra você, né? De quem é a Bia, Sim. de quem é a Bia que está ali na frente dos vídeos, né? Que por mais que, é a Bia, tá? É a Bia, mas tem os pratinhos, filtro, né? Tem os pratinhos que a gente tem, né? Que cuidar ali. O que você acha que ajudou a você a ganhar esse peso? Então, por exemplo, Bia, eu tava nervosa, eu tava chateada, então eu joguei pra comida, ou não? O que você acha que foi? Foi exatamente isso. Foram duas coisas. Como eu tava muito sensível com o cabelo, a situação do meu cabelo, tudo, eu descontei na comida. E como eu comecei a trabalhar com a internet e eu comecei a receber por isso, eu falava, nossa, tá vendo um dinheirinho aí. Por que não pedir um iFood na segunda-feira? E eu pedia na segunda, eu pedia na quarta, eu pedia na sexta, e no sábado, e no domingo. E eu acabava só jantando iFood. Isso piorou toda a minha saúde, embaralhou toda a minha alimentação. E é uma coisa que vicia. Eu não sei se tem algo, depois você pode me explicar, ligado isso com, sei lá, com a felicidade. Porque pedir comidas em aplicativos vicia. E eu tô tentando controlar isso, você acredita? Assim, não tem nada falando, não, é comprovado que vicia. Igual, por exemplo, o açúcar, não tem nada comprovado que o açúcar vicia, né? Talvez é a forma com que as pessoas trazem, né? Não vicia igual uma droga, por exemplo, igual o álcool. Não é, são coisas diferentes. Mas é uma fonte de prazer. E quanto, assim, o nosso corpo, ele quer sentir o prazer. Então pensa assim, você tá estressada todos os dias, tá nervosa, né? Tá fazendo algo novo. Foram muitas novidades. Nossa, aí seu corpo percebe, nossa, através dessa comida aqui, desse negócio específico, eu estou conseguindo ter prazer. Então, eu vou pedir mais. Mas não quer dizer que você é viciada nisso, claro que não. Mas, assim, a praticidade também, por ser um alimento mais gorduroso, mais palatável. Sim. Então, assim, a gente, quanto mais comidas, assim, não é errado, né? Eu gosto sempre de trazer que não é errado. Você sim vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, vai comer... né? Exatamente. Mas quanto mais você come, mais você quer comer, né? Por conta por conta da gordura e tudo mais. Por exemplo, se você fritar uma batata no óleo e na air fryer, o gosto vai ser diferente. E o do óleo vai ser mais gostoso. Porque ele deixa mais palatável, sabe? Isso é cientificamente comprovado, né? Então, é tomar cuidado mesmo. Mas quando a gente tá ali no olho do furacão, a gente não percebe. E só percebe depois que já tá. Já foi. Mas uma coisa legal também, eu tava conversando com uma outra amiga que ela dos 19 pros 20 anos, ela percebeu que ela engordou muito. Que, tipo assim, do nada, ela era uma menininha, tipo, uma adolescente magrinha, e do nada, tipo, ela teve um corpo, tipo... E quem olha, você não fala, tipo assim, fulano engordou. Sim, não. Mas dá pra perceber se você olhar por fotos. Exato, tudo, e né? ela falou assim, Bia, foi um negócio tão... Tipo assim, quando eu vi, eu já tava assim, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Exato, eu ia trazer isso que também tá muito relacionado ao metabolismo da mulher. Porque você já tá entrando na fase adulta, né? Então, assim, o que você fazia adolescente, se você fizer agora, você vai ter um outro corpo. Seu corpo vai responder de uma outra forma. Que adolescente... Nossa, eu adolescente, menina, eu comia miojo de manhã na escola. Café da manhã, batata frita. Chegava na escola, comia pão de queijo, aí comia salgadinho, aí comia miojo, não sabe? Sim. E tipo, eu olho hoje e falo, gente... E assim, ó, e um palito. Exatamente. Eu sempre fui muito magra. Eu também. As pessoas sempre da minha família sempre me chamavam de largatixa, tipo de algo. Tipo, na escola me chamavam de Olivia Palito. Pois é. E aí foi do nada, assim, dos meus. Foi esse ano, né? Dos 20 pros 21. Outra Bia. Outra Bia. Que eu penso assim, eu não quero voltar a ter o corpo que eu tinha antes, porque é impossível. Eu era uma menina, adolescente, agora estamos entrando na fase de mulher. Mas eu quero voltar a ficar saudável, entendeu? A ficar bem. A e ficar não é bem. por um padrão estético, por conta
do sobrepeso, da obesidade, que a gente sabe que é uma doença, Sim. né? Então, é importante trazer isso. Mas assim, eu te olhando, eu jamais falaria que, né? Sim. Mas é a percepção que a gente tem mesmo, né? E por mais que as pessoas falem, não, Bia, você tá linda e tudo mais, você sabe o que você quer mudar em você, né? E você tem que se sentir bem, né? Exato. E além de se sentir bem, eu acho muito importante estar com a saúde em dia. Sim. Uma coisa que eu também não tava fazendo exames, não tava fazendo nada. Uhum. Aí agora eu fiz todos os exames, tá tudo desregulado. Ai, por quê? Ai, Bia. Vamos sair daqui, já vou marcar consulta. Com certeza. Mas é legal que você teve essa consciência também cedo. Porque muitas vezes a mulher tá tão na correria, né? Que não percebe. E é comum, sabe? O meu também, quando... Eu tive um tempo que eu tava muito magra e eu também, do nada. Tipo assim, Bia, o que aconteceu? Foi um período de estresse e do nada, pum, 10, 15 quilos. Engordei assim em poucos meses, né? E só que eu demorei pra perceber, sabe? Tipo, eu tive essa demora. Mesmo assim, estando nesse meio e tudo mais, ainda mais no meio da nutrição, tem muito preconceito, né? Sim. Tipo assim, as pessoas acham que nutricionista tem que ter o corpo trincado, que tem que ter 4% de gordura. E tipo assim, tudo bem quem é, mas tipo... Eu também tenho que me acolher, eu também passo pelas minhas coisas, sabe? Pelos meus problemas e tudo mais. Mas a melhor parte é você tomar consciência de que isso aconteceu e o que eu posso fazer, né? Então, eu fico feliz que você, por mais que doa, e dói mesmo, não é fácil a gente se ver diferente, né? E, de novo, é um processo. Então, assim, demora, não é um negócio... Porque, assim, você não engordou do dia pra noite. Não. Então, você não vai emagrecer do dia pra noite também. E é o que a gente quer, né? Não, esse imediatismo. Não, e também, assim, tem diversas, né? Faz a dieta da lua, da sopa, de sei lá o quê, de sei lá o quê. Você vai emagrecer mais rápido? Vai. Mas você vai conseguir manter isso? Não. Aí vira aquele ciclo da frustração, sabe? Tem que ser algo pra você mesmo que você consiga manter. Senão, vai chegar uma hora que você vai ter medo de comer. Verdade, né? E isso é muito ruim. Tipo assim, não, eu cheguei naquele ponto, eu não quero chegar mais, então eu faço uma refeição por dia. Gente... Prejudica mais ainda, né? Prejudica. Porque vai prejudicar todos os seus hormônios ali, e aí pode piorar a ansiedade, pode dar um quadro de depressão. Tudo isso tá interligado, sabe? Olha só. Tomem cuidado. E entrem em contato com especialistas, não tenham vergonha. Sim. E sejam o mais sinceras possíveis. E acolham as outras pessoas também. Não é porque a sua amiga engordou, a sua mãe, a sua irmã. Acolhe que vai ser melhor e vai ser até mais leve esse processo, né, Bia? Sim, muitas pessoas têm o olhar ainda de que a pessoa mais gordinha, né, sobrepeso, obesidade, é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Tá assim porque quer. Exato. Gente, ninguém quer estar na sua pior versão. Ninguém. Por mais que a pessoa bate o pé e fala, não, eu sou feliz assim, a saúde vai cobrar. Sim. A gente tem um exemplo de uma influenciadora, né, que tem muitos seguidores, né, que ela sempre levantou a bandeira, né, e assim, ela percebeu que aquilo estava afetando a saúde dela. Ela fala hoje, né, eu percebi que eu não podia brincar com as minhas filhas, né, ela falou, eu fui num parque de diversão, eu não pude entrar com elas, né, e é exatamente isso, sabe, a estética, ela é legal, ela é muito legal. Ela melhora muito a nossa autoestima, com certeza, mas não é só isso, sabe? Tem que ter um porquê, né? Sim, com certeza. Tudo tem um propósito e a gente tem que viver à base disso, mas de forma mais leve possível, pra também não ser um momento, já é um momento delicado, e transformar aquilo num furacão em um copo d'água também não é legal. Então, sempre que você tá num momento ruim, sim, mas tenta tirar bom proveito daquilo, ver os aprendizados. É o que eu faço muito hoje. Então, por exemplo, eu estava vindo pra cá, o meu salto quebrou no meio do metrô. E eu, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, mas por que quebrou? Às vezes eu poderia ser atropelada ao atravessar a rua, então meu salto quebrou, foi o tempo de eu olhar pro salto e não acontecer nada. Nossa, então, eu penso muito assim agora. Não, eu também. De um tempo pra cá, eu venho pensando, eu falo, gente, se não deu certo... Teve um dia, mas assim...
Eu me xinguei tanto, assim, que eu falei assim, falei tanto pro meu marido quanto pros meus pais, eu falei assim, nem fala nada. Porque eu já me xinguei, eu já acabei comigo, eu né? Sei. Eu já sei. Eu ia visitar meus pais, que eles moram no interior. Beleza. Ia na sexta-feira. Cheguei lá pra pegar o ônibus. E assim, nada do ônibus chegar. A hora que eu fui ver, eu tinha comprado o ônibus pra segunda-feira. Isso era sexta-feira. Aí eu olhei, eu falei, gente, mas assim, Bia, eu nunca fiz isso. Faz 3 anos que eu moro aqui, faz 3 anos que eu pego esse mesmo ônibus e vou todos os meses visitar meus pais. Falei, nossa, né? Tudo bem. Aí eu peguei, falei, aí eu tava lá na rodoviária, eu falei, eu vou comprar o próximo. Peguei, isso era 2h30, tinha um pras 3. Aí eu peguei, comprei, fui lá na plataforma. Deu 3h10, nada. Aí eu falei, deixa eu ver. Comprei errado de novo. Ai, Bia. Eu comprei, tipo, eu tava na Barra Funda e era no Tietê. Mas eu tava tão nervosa que eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu... Não, eu falei assim, gente, mas eu sim. E o pior que, assim, eu olhei, sabe? Eu fiquei verificando e tudo mais. Eu falei, meu, não é possível. E tava um tempo de chuva, Bia. Tava um tempo de chuva, tava assim... Tava muito feio, sabe? Aí tinha mais um ônibus, que aí realmente era da Barra Funda. 5 da tarde. 5 da tarde era pra eu ter chegado em Campinas. Sim. E aí, eu peguei, mandei mensagem pros meus pais, falei assim, olha, eu vou chegar mais tarde, né, e tudo mais. Peguei muito trânsito, porque foi o horário de pico. E aí, lá em Campinas tinha chovido muito, muito. E aí, depois eu parei pra pensar, né. Eu falei, foi uma tarde perdida? Foi. Mas o que poderia ter acontecido? Bia, isso, tanto é que meus pais falaram assim, nossa, mas... Nem vinha mais. Não, foi de tipo assim, mas você sempre pega ônibus. Tipo Pois assim, eu sempre tô acostumada. Bia, isso nunca tinha acontecido. Eu sou uma pessoa que eu presto atenção nisso, sabe? Aí meu pai falou assim, isso foi livramento. Com certeza. Isso foi um livramento. E aí, tipo, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, muitas vezes a gente não entende. Porque a gente tá passando por isso. Você não entendia porque você tava passando pelo corte químico. Mas depois que acontece, né? Tipo, depois que você olha mais amplo, você fala assim... Tipo, Deus é um Deus Ele cuida de cada detalhe. Coisa que a gente nem pensa, Ele tá ali pensando, né? E é exatamente isso. Eu acho que a gente Claro, né? Tipo, eu acredito em Deus, né? Tem gente que fala o universo. O que a pessoa acredita. Com a sua... Exato, cada um com a sua. Mas a gente tem que ser mais leve nesse ponto, né? Exatamente. Tipo, por exemplo, quando eu passei por todo o meu histórico de depressão, de ansiedade, eu não entendia porque eu estava passando por aquilo. E hoje eu entendo. Hoje eu olho e falo assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui. Muitas vezes, o que você mudaria na sua vida, né? Por mais que algumas fases tenham sido difíceis, e foram, hoje, assim, eu tenho plena paz de falar assim, eu não mudaria nada. Mas não é porque tudo foi fácil, sabe? Porque cada coisinha me trouxe aqui hoje, né? Se tornou você hoje. Exato, exatamente. Então, assim, hoje eu consigo ajudar pessoas com o meu trabalho, sabe? Agora com esse projeto do podcast também. Que, assim, que se as coisas não tivessem acontecido comigo, eu não teria tido a ideia disso, Sim. sabe? Então, eu falei assim, Deus é tão de detalhes que a gente não tem a dimensão, né? Tipo assim, a gente não consegue imaginar. E nem tem como imaginar, Não. né? E se a gente ficar nessa... A Tassi fala muito isso, né? De... Ai, mas como... Eu quero chegar lá. Mas como eu vou chegar lá? É uma coisa que acontece muito comigo. Sim. Eu quero conquistar isso. Como que eu vou fazer pra chegar? Uhum. Eu desencanei. Eu vivo um dia de cada vez. Sim. Porque se você fica numa paranoia que você não aproveita o momento, você não aproveita o hoje, e aí Sim. você fica fechada. A gente fica sempre pensando no futuro. Sim. Eu me peguei isso com a minha casa atual. Então, assim, a minha casa, ela é minha, ela é própria, tipo assim, ela tem todos os detalhes da casa. Aí eu pensei e tudo mais. Tipo assim, a gente ficou um tempo, sabe? Então a gente comprou um apartamento na planta. Então a gente ficou naquilo de, meu Deus, tá começando a construir. Meu Deus, a construtora tá mandando foto. Depois vamos escolher piso, isso, aquilo. Aí a hora que eu tava lá dentro, eu tava tipo assim... Ai, o que eu quero agora, próximo? O que eu vou mudar? Exato! Não, tipo assim, ai... Aí eu falei, não. Tipo,
tipo, não, calma, sabe? Respira. Não que a gente vai ficar sempre no mesmo lugar, Sim. né? Não é isso. Mas assim, da gente ter o tempo de usufruir e aproveitar aquilo que a gente sempre almejou, né? Aconteceu também com o podcast. No primeiro episódio, eu tava muito nervosa. Assim, eu achava que eu ia desmaiar a qualquer momento. Eu não tô exagerando. Eu achava que eu ia desmaiar. No primeiro episódio aqui? No primeiro episódio aqui. Eu achei que eu ia desmaiar a qualquer momento. E aí eu ficava assim na minha cabeça, ai, que passe rápido, que passe rápido. Aí depois eu parei assim, eu falei, não, porque vai passar tão rápido. E hoje aqui estamos no último episódio. Falei, eu vou sentir falta, porque eu nunca mais vou fazer isso pela primeira vez na vida. Sim. Né? É a primeira vez e não... com certeza vão ter outras temporadas, mas não vai ser a primeira vez, não vai ser não vai um friozinho ter aquele gostinho, na barriga. né? Exato. Então, depois que eu comecei a ver a vida assim, tudo ficou mais leve. Meu relacionamento ficou mais leve. Meu relacionamento com os meus pais, com a minha família ficou mais leve. Que nada precisa ser a ferro e fogo, né? E eu comecei a ter esses pensamentos através da Tassi também. Tinha que estar ela aqui sentada. Nossa, por que você não mandou um convite pra ela assim, ó? Despretensiosamente, Tassi. Fica o convite aqui. Tassi, você vai estar aqui na próxima temporada, tá bom, gata? Salve. Que ela sempre trouxe muito essas reflexões de vida, né? E quando você olha, parece assim, ai, que coisa boba. Exato. Mais uma pessoa falando sobre isso. Eu era assim. E depois que eu comecei a colocar em prática, eu vi que realmente funciona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito... que pra mim era muito distante na minha vida. Esse ano foi a primeira vez que eu fui em um evento de marcas, né? É muito famoso o evento de blogueira, né? A marca tal convida várias influenciadoras. E eu falava, meu Deus, deve ser incrível ir nesses eventos. E aí eu tenho duas ocasiões. Eu fui a primeira vez nesse evento e tal. E certo dia eu sonhei que eu tava com vestido de gala, com o meu namorado, vestido de gala, entrando num salão, num buffet, e sendo tirada fotos com muitos paparazzis. E eu ficava, nossa, e eu acordei, e sabe quando eu sonho? Visões da Heaven. Eu acordei assim, meu Deus, é o meu sonho, literalmente, viver isso um dia. Isso foi de manhã, acordei 8 horas da manhã. Quando foi 6 horas da tarde, exatas 10 horas depois, eu recebi um e-mail da L'Oréal me convidando pra ir num evento de gala. E você foi, que eu lembro, até me emocionei. E eu não percebi isso na hora. Eu falei assim, que? Claro que eu vou. Assim. Aí, depois que eu aceitei o convite, eu falei, caraca, eu sonhei isso hoje. E aí eu fui exatamente sem querer, porque depois o evento foi algumas semanas depois. Eu fui com um vestido preto. No meu sonho eu tava com um vestido preto. Tinha as coisas do paparazzi, tudo. Eu falava, uau, que incrível. E a gente tem que acreditar. Se a gente não visualizar, não acreditar em nós mesmos, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Sim, exatamente. É exatamente uma coisa assim, quando a gente sabe o que a gente quer, é mais fácil da gente pedir também, né? Sim. Então, assim, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa tá bom. Então, assim, você não sabe opinar, você não sabe escolher, qualquer coisa tá bom, né? Quando a gente visualiza, eu comecei... Eu acredito que foi a Tassi também que falou disso, que tipo assim, qual é a forma que você pede também pra Deus, né? Pra Deus, pro universo, enfim. Qual é a forma que você pede, né? Que você pega, tem até uma tirinha que é assim, tipo assim... É uma tirinha mais voltada pra zoeira. No final, eu não vou entrar nessa parte. Mas ela faz total sentido. Então, chegava a pessoa e falava assim... Deus, eu quero ser, tipo, muito rico. E aí Deus foi lá e deu pra ele muitas moedas de 1 centavo. Deus, eu quero uma mulher. Assim, eu quero uma mulher. Deus foi lá e deu uma mulher pra ele. Não era o que chamava a atenção dele e tudo mais. Então, a gente tem que ser específico, sabe? E, assim, nisso de sonhar... Nossa, desde do ano passado, depois do evento que a gente se conheceu, eu comecei a pensar muito assim. Cara, como que sonhar é doido? Por quê? Cada pessoa tem um sonho diferente. O que, às vezes, pra mim, é o meu sucesso, é o meu sonho, não é pra você. Sim. E vice-versa, né? Então, eu fiquei assim... acho que a gente não sonhar
é uma afronta a Deus. Porque, assim, Deus, ele coloca, né, aquela sementinha no seu coração e tudo mais. Você vai correr atrás, você vai se dedicar muito. Igual, por exemplo, você falou, como que eu vou ser vista, né? Dá seus pulos, né? Dá seus pulos. Põe o pé que Deus coloca o chão. A Tassi sempre falou isso e eu sempre ficava assim... Não, e Como? Uma coisa que ela sempre fala, que fez assim, ó, na minha cabeça, de que... eu sempre pensava assim, Deus vai abrir as portas. Tá, a porta tá aberta, mas gira a maçaneta. Exato. A porta tá ali, você tem que, né, exatamente. Então, assim, como cada sonho individual e assim, vai, sabe? Mesmo que você esteja com medo. Pra esse podcast eu tive muito medo. Eu tive muito questionamento de, tipo assim... Por que eu estou fazendo isso? Sai da zona de conforto, né? Totalmente. Por mais que hoje eu esteja me sentindo mais segura aqui, me sentindo mais tranquila, mas assim, por muito tempo eu falava pro meu marido, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tô sentindo que eu tenho que fazer. A primeira reunião que eu tive com o pessoal aqui, a gente fez a reunião e tudo mais. A hora que eu fui embora, eu entrei no Uber, eu tive uma crise de pânico. Sério? E eu fiquei tipo assim... O que eu tô fazendo? Falei, meu Deus, é muita exposição, é muita coisa. Exato, foi tipo assim, eu cheguei em casa, eu só joguei minha bolsa, eu fui direto pro meu marido, eu desabei. Eu gritava, igual criança, com aquele choro dolorido, sabe? Aí ele, que foi? Eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu imagino. Né? Tipo assim, é um negócio muito grande que eu nunca imaginei. Mas assim... Ao mesmo tempo, é doido, mas assim, ao mesmo tempo, eu senti uma paz de tipo assim, vai, sabe? Vai. Eu senti isso muito forte. Mas isso do podcast, eu pensei principalmente assim, o meu propósito, eu tive ele muito claro ano passado, que era alcançar muitas mulheres através do meu trabalho. Eu fiquei muito tempo, Bia, questionando, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Quando ele veio, eu fiquei, que legal, né, eu tenho meu propósito, né. E depois eu parei pra pensar e falei, então, né, só que pra alcançar muitas mulheres, né, eu vou ter que, né, ou estar na frente de uma câmera. Aparecer. Eu vou ter que aparecer. Aí eu fiquei tipo assim, eu não quero mais saber qual é o meu propósito, assim, eu tenho muito medo. Aí, tanto é que, isso foi... há 1 ano atrás. Olha o tempo que eu levei. É um preparo, né? Foi um preparo de tipo assim, eu fiquei... Tá, pra eu conseguir isso, eu tenho que estar à mostra de uma forma, né? Que assim, pra as pessoas notarem a gente, pra marcas notarem, você tem que estar ali fazendo o seu todos os dias, né? E por muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas fulano não me dá oportunidade, né? Ciclano não me dá oportunidade. Faça a sua oportunidade. A Tatá do Pode Delas, ela fala isso. O meu sonho era ser apresentadora. Mas eu sabia que isso talvez seria muito difícil, seria muito lento. O que eu posso fazer? Ela criou o Pode Delas. E o programa dela, né? E olha onde tá hoje. Nossa, o Pode Delas pra mim, assim, é referência. Não, é o maior, né, hoje no Brasil. Não, penso em podcast, eu já penso no Pode Delas. Com certeza. Tipo assim, é um negócio, assim, surreal, que ela criou várias vertentes, né, que veio do sonho dela. Se ela só ficasse assim, emissora tal não me dá, né, não abre porta e tudo mais. Faça a sua oportunidade também, né? Acho que é o mais importante. Com certeza. Ai, que linda, nem Você tinha viu? Amei. E eu acabei de ter um insight. Depois eu te mostro quando acabar aqui. Nesse mesmo evento da L'Oréal. Eu não sei se você viu. Enfim, são muitos stories, né? Eu acompanho tudo, porque provavelmente eu vi. Depois que acabou o evento, eu entrei na sala onde eles fazem bate-papo com os famosos. E a sala já tava vazia. E aí eu sentei na poltrona e era exatamente esse microfone aqui. Aí eu sentei na poltrona e eu falei, calma, filma aí, porque logo vai ser eu fazendo uma entrevista. 3 meses depois. 3 meses depois. Sim, aí eu... E você nem imaginava que seria assim, dessa forma. Não, imagina. Aí ele filmava assim, né? Não sei o que lá, bibi, bobobó. Aí depois ele filmava assim, tipo, eu falando com ninguém. Eu falei,
Não, salva esse vídeo que logo mais estarei falando com alguém e nada mais especial do que você. Você viu, amiga? Sim. É o segundo insight. Viu só? Acho que a gente conexão foi essa? A gente tem que se ver frequentemente pra gente ter vários insights da nossa Eu acho vida. também, tipo assim, amiga, que ela nem que seja online, não conversar no telefone. Precisamos. Sim. Não, mas é legal que o meu sonho impulsiona o sonho das outras pessoas também, né? Com certeza. Assim, eu acho que todas as convidadas. Não, só uma que ela é host também de um podcast que ela veio. Todas foi a minha primeira vez, tipo assim, que legal. Eu fui convidada pra um podcast, sabe? E eu pensava assim, gente, ninguém vai querer ir. Ninguém vai querer participar. Não, mas você vê como que a gente se sabota, né? Uhum. Nossa, eu até penso assim, eu falei, eu acho que 10 visualizações eu vou ter. Aquela, meu pai, minha mãe, meu marido, minha sogra e eu. Exato. Eu em outra conta? Exatamente. Eu tenho, assim, uns 4 e-mails. Mas posso falar uma coisa? Eu assisto todos os meus vídeos e eu faço questão de ser a primeira a dar o like. Porque se eu não gostar, as outras pessoas não vão gostar. Então a gente tem que dar nosso voto de confiança. A gente tem que ser nossa maior fã. Eu sou minha maior fã hoje. Sim. Fiquei várias horas gravando vídeo, flopou, mas eu gostei. Então tá tudo ótimo. Então tá tudo ótimo. Eu aprendi ao invés de você ter a validação dos outros, tenha a sua validação. Você gostou? Tá tudo certo. Sim. Uma coisa também que ontem a equipe tava falando comigo, né? Porque isso de gravar vídeos pra mim é muito novo. E uma coisa é eu gravar aqui o podcast, nós duas conversando, e outra coisa sou eu falando, tipo... Dados científicos. Exato, pra uma câmera. E aí foi assim... Não foi impossível. Tipo assim, foi mais fácil do que se fosse antes, que eu já tô pegando mais o jeito e tudo mais. Mas foi difícil, né? E aí eles falaram assim, Bia, ninguém sabe o roteiro. Ninguém sabe que você não seguiu as mesmas palavras do roteiro. Só fala. E depois disso fluiu. Eu falei, exatamente, a gente fica preso, né? A gente mesmo coloca amarras na gente, né? E assim, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe. Se você não contasse do sapato, ninguém ia reparar, né? Ninguém ia saber. Eu tava aqui toda preocupada. Meu Deus, eles vão olhar que meu salto tá quebrado. E eu mesma falei, meu salto tá quebrado. Eu sou dessa também. Gente. Então, assim, de saber que, assim, as pessoas vão falar... Provavelmente. Com certeza. Provavelmente. Um dos meus maiores medos era, com o podcast, né? Era assim, gente, mas assim, e se as pessoas falarem do meu cabelo, da minha roupa, da minha maquiagem? Aí eu falei assim, mas também, se elas perderem tempo com isso, diz mais sobre elas do que sobre mim. Eu tô aqui pra trazer boas informações, sabe? Bia, pra gente finalizar, que pergunta você gostaria de fazer pra mim? Tanto na parte de nutrição, a Bia, mulher mesmo, a Bia empreendedora, sobre o projeto que você tem curiosidade e acho que também seria legal as pessoas ouvirem. Bia, eu queria saber que você comentou que o seu propósito é acolher mais mulheres, ficar mais próximas das mulheres, criar essa conexão. Quais são os seus próximos passos daqui em diante, depois desses podcasts indo ao ar? E o ano que vem, né, já que a gente tá gravando aqui no finalzinho do ano. Não sei quando vai ao ar. Provavelmente no começo do ano, né? Então, quais são seus passos pra esse ano? Sim, nossa, esse ano foi um ano de... Acho que assim, ano passado foi 2024. Foi o ano de entender quem era a Beatriz, de realmente deixar as dores de lado, saber, não, eu tenho isso por conta de tal trauma, mas assim, isso ficou no passado, de perdoar. Ano passado foi isso, sabe? Certo. Assim... Foi um ano muito de transformação. Esse ano foi um ano de... Tá, e agora? O que eu vou fazer com essa informação que eu tanto queria, né? E acho que, assim, esse ano Deus me deu tantas ideias, sabe? E eu fiquei, tá, por onde eu começo? Porque a gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo de uma vez. É tudo ao mesmo tempo, né? É tudo ao mesmo tempo. Nossa, eu me sinto assim, eu pensava que eu era louca. Porque eu também tenho várias ideias. E fico criando cenários na cabeça. E eu nunca coloco em prática. Tem um livro que até a convidada do penúltimo episódio, que foi a KT, ela que me indicou. Eu conheci ela e eu despejei em cima dela. KT, eu quero fazer isso. Ela falou assim, então, Bia, ela falou, lê um livro que chama A Única Coisa. Esse livro, assim, pra todo mundo. É um livro mais voltado pro empreendedorismo e tudo mais, mas assim, você pode levar pra sua vida. Nossa, vou ler. Que chama A Única Coisa. Que ele basicamente fala que não adianta você querer fazer 510 coisas. Pega uma coisa, foca. Terminou?
próximo, que a gente sempre fica querendo fazer. E me ajudou muito. Então eu falei assim, tá, o que vai me trazer mais visualização? Estar na internet. Então, vou começar pelo podcast. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero começar a trabalhar com eventos para mulheres. Mas assim, eventos acolhedores, eventos... Dá um exemplo, né? O primeiro que eu acredito que eu vou começar, pode mudar, né? Mas assim, que eu quero fazer um evento sobre endometriose. Então, assim, para as mulheres que sofrem disso. Então, vai ter o meu olhar do olhar da nutrição. Quero ter médico junto comigo, quero ter terapeutas. Legal. Mas eu quero que seja algo, assim, imersivo e que a mulher se sinta bem, sabe? Então, talvez um negócio, assim... numa chácara, sabe? Um negócio assim, bem gostoso pra mulher desligar, sabe? Silenciar Se mesmo. sentir confortável, né? Se sentir confortável. Eu quero ir pra esse lado de eventos. Também tô criando, assim, mentorias, imersões. Então, por exemplo, sobre endometriose, sobre a saúde ali da mulher, porque eu também tenho os meus atendimentos que eu não quero deixar, né? Mas, assim, de criar uma série de coisas que vão ajudar as mulheres e cada vez nos aproximar mais, sabe? Então, eu sei que cada mulher tem o seu período de despertar, né? Eu acredito, assim, que todas as mulheres têm uma força muito grande. O que esse podcast trouxe foi exatamente isso. Cada uma tem a sua história, cada um tem um sonho. E todas tiveram que passar por coisas pra conseguir chegar onde elas estavam, né? Então, foi num evento que eu tive esse despertar, né? Então, eu falei assim, não, mas é algo que, assim... Te vejo muito, sabia? Tipo, da onde veio isso? Nunca foi um sonho meu. O podcast nunca foi um sonho meu. Os eventos nunca foi um sonho meu. Mas vai te levar ao seu sonho principal. Exato. E é isso que importa. Não, e hoje eu olho, me brilha os olhos, sabe? E aí, Deus colocou pessoas no meu caminho que trabalham com isso, sabe? Então eu falei assim, não... É isso, sabe? E eu quero também trabalhar com a saúde mais geracional, do tipo assim, eu atendo a mulher e a mulher tem uma filha, né? O que eu posso trazer para com que essa filha já cresça com informações, sabe? Para com que essa filha cresça, olha, essa cólica é normal, acontecer isso no seu fluxo menstrual é normal, isso não é. Pra ela já crescer com uma consciência corporal, muito sabe? Legal. Eu quero ir pra esse lado e eu tô sentindo muito forte isso, sabe? E eu te vejo escrevendo livros. Eu tenho fala que eu sou coautora, que é o Ser de Luz, eu sou coautora. Eu conto como que foi isso do propósito, como que veio, que foi muito marcante mesmo. Mas assim, a ideia principal é de ser um livro mesmo para as meninas, né? Nessa parte de saúde menstrual. Nossa, eu super compraria. Pra minha filha, pras minhas sobrinhas. Eu acho que vai dar muito certo. Eu quero trazer de tipo assim, que é algo leve. Não precisa ser intuitivo também, né? Exatamente. Só que assim, pra mulher ter essa intuição, ela tem que ter um mínimo de conhecimento, sabe? Muitas vezes eu atendo mulheres que não fazem ideia como funciona o seu ciclo menstrual. Se eu não trabalhasse com isso, antes disso eu não fazia ideia de como funcionava, sabe? Então, a gente tá indo tão no intuitivo. E como que essa menina pode usar essas informações a seu favor, sabe? Antes de entrar no mundo de medicamentos super fortes, né? Então, assim, eu tenho muito forte que eu vou trabalhar essa saúde geracional. E com os eventos também. Então, assim, se Deus quiser, ano que vem estaremos aí. É algo que, assim... Ano que vem não, esse ano onde vocês estarão vendo. É verdade. 2026. Isso. 2026. Que estamos gravando no final de 2025. Mas eu acredito que seja isso, sabe? Os próximos passos. E... assim, também falo assim, Deus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, sabe? Por mais que seja difícil. Porque eu sei que vai valer a pena, sabe? Por mais que eu sinta ansiedade, por mais que eu não queira, a minha carne grita, não faz isso, fica quietinha na sua que é melhor. Mas acho que o meu chamado, acho que ele grita mais alto, sabe? Então eu falei, não, eu vou usar isso, sabe? Quero... Tá certíssima. Sim. Então o podcast vai ser só o início, sabe? Então... vai ser o dia 1. O dia 1. Eu vou ter que fazer um vídeo com esse perdão.
Exatamente. Vai ser... Assim, tem diversos temas, assim, na área da saúde da mulher, sabe? Que... Por exemplo, gestantes, tentantes, que são temas que dá pra juntar tantos profissionais da saúde, sabe? Sim. Mas que seja algo leve, que a mulher saia dali renovada. Então, eu acredito que seja isso. E outras temporadas também, porque... Com certeza, isso aqui vai ser já é um sucesso. E você vai Amém. trazer muitas referências, tanto no âmbito de mulher, no âmbito de saúde. Tenho certeza, Sim. Bia. Amém. Vai ser incrível esse seu ano. Ai, Já obrigada. te parabenizo. Obrigada. Você vai estar lá, Gela. Você vai estar lá. Pode eu tenho contar certeza. comigo, porque quando a gente se une, nossa, a gente tem muitos insights. Eu É já tava verdade. tendo aqui, ó. Você falando, eu já tava, preciso te falar. Não, menina, é um negócio muito, muito doido, É né? doido, Nós né? duas. Sim, sim. Mas eu te agradeço por ter aceitado o segundo convite, né? De estar aqui, de estar falando da sua história também. Tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar, né? Um dos grandes intuitos do podcast é isso, das mulheres se verem em outras mulheres, que às vezes a nossa dor é a mesma dor de outra, né? Da mesma forma que a gente se inspirou, né? Na Com Nina, na certeza. Tassi, nas mulheres ao nosso E a gente redor precisa também. ter, Sim, pra ser um guia. exato. Ser um guia, isso facilita muito o processo. Senão a gente fica um pouco perdidas. Então, quando a gente tem alguém de inspiração, ajuda muito. E a gente fica muito grata, né? Se alguém me usa ou usa Nossa, com a certeza. Bia de inspiração. Isso é incrível. Sim, Muito gratificante. sim. Eu que agradeço o convite, é muito especial. Conversar, falar sobre isso de outra forma, né? De outra forma de comunicação. Foi muito legal. Meu primeiro podcast também. De muitos. Ai, Pode obrigada. delas, TaxiCast, tá aí. ai, amei. Aquela, se a Nina Secrets também tiver um podcast, Ai, você vai estar lá. Nina. Ai, mas certeza. muito obrigada, Bia. A gente, eu tenho certeza que é o início para nós duas Sim. de uma vida muito próspera. Sim, a gente se conheceu em momentos que a gente não tava bem. Não. Que aconteceram coisas nesse meio, mas... E também, assim, a gente se conhece assim mais de internet. A gente não tem uma vida próxima, né? Não. Mas toda vez que a gente senta e conversa, sai algo que a gente fala. É isso. É sobre isso. E às vezes a nossa amizade pode ser sobre isso. Exatamente. É verdade. Mas, gente, tô muito feliz de vocês terem acompanhado. Se esse foi o primeiro episódio que você assistiu, porque você veio por conta da Bia, assistam os outros também. Sim. Se vocês não conhecem a Bia, não seguem a Bia, vão segui-la também. Se você caiu de paraquedas aqui, era pra você estar aqui e ouvir essa mensagem. A gente brinca e tudo mais, a gente fala muito das nossas mulheres inspirações, porque realmente, né, foi algo que ajudou a gente a sair daquilo, né? E tenho certeza que um dia a gente vai olhar pra esse vídeo e falar: nossa, elas eram tão babies! E olha o que aconteceu! Exato. Nem sabiam o que esperavam por elas. Eu tenho certeza. Eu Sim. tenho certeza. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Vão seguir a Bia, que é eu, Beatriz Curtarello, né? Não, é Eu Curtarello, Eu Curtarello. no Instagram e TikTok, Exato. ou Beatriz Curtarello aqui no YouTube também. Isso, vão lá seguir ela. Que, assim, é um conteúdo muito bom. Vão ver os vídeos antigos. Vão lá, desde a Aproveita primeira. conhecer a história do corte químico, corte térmico. Uhum. Vai que eu já esteja vivendo outra fase agora, enquanto este podcast está lá, né? Nunca verdade. sabemos. É verdade. Bia do futuro, o que tá acontecendo aí? Que você vai ter que gravar um review depois. Sim. Sim, sim. Mas agradeço muito. Então, até a próxima temporada. Um beijo pra vocês e até mais.